resista ao diabo. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que eu lhe ouça, ou a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor e tampouco deixarei ir Israel. Êxodo 5, do 1 ao 2. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir se não for obrigado por mão forte. Êxodo 3:19. Moisés foi claro com Faraó na sua missão, e Faraó também foi claro que não aceitaria o propósito de Moisés. Infelizmente, muitos ignoram que existe o Faraó, diabo. O diabo jamais é o nosso foco, mas não pode ser ignorado como se não existisse. Ele é o nosso inimigo, o criador desse mundo tenebroso, e fará tudo para que o nosso propósito não seja cumprido. Não podemos de forma alguma negociar com ele. Temos que usar o poder que temos contra ele. O diabo, sabedor de que temos mais poder que ele, buscará negociação conosco. Jamais podemos negociar com ele. O diabo é o príncipe de um império. Suas propostas serão sempre na direção de colocar o mundo dele na ordem do dia em nossa vida com Deus. O alvo dele é estabelecer a mistura de mundo com a vida com Deus. Se ele consegue isso, jamais seremos vencedores. Qualquer mistura em nossa vida com Deus acabará facilitando a ação maligna em nossas vidas. Jesus sempre deixou claro a completa separação entre seu reino e o império do diabo. Em João 14:30 diz assim: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo e nada tem em mim. Respondeu Jesus: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Está em João 18:36. A ordem é: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Veja o que o diabo propôs a Moisés. Primeiro, sirvam a Deus no Egito. Está em Êxodo 8:25. Segunda proposta: sirvam ao Senhor não muito longe do Egito, que está em Êxodo 8:28. E a terceira tentativa: sirvam ao Senhor, mas deixem seus familiares no Egito. Êxodo 10:11. Quarta proposta: sirvam a Deus com seus familiares, mas deixem seus tesouros no Egito. Êxodo 10:24. Nada de deixar tesouro algum no Egito. Jesus disse que onde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. Tem Mateus 6:21. Veja que o intuito do diabo é a mistura. Ele quer que algo dele fique na sua vida. Ele sabe que se tiver algo dele em você, essa será a porta aberta para que ele entre e destrua a sua vida. Por isso a palavra de Deus insiste para rejeitarmos o mundo. A proposta de Moisés para Faraó foi: e também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. Está em Êxodo 10:26. Em outras palavras, não há negociação com o diabo. Paulo se posicionou da mesma forma quando disse que o mundo estava crucificado para ele e ele para o mundo. Está em Gálatas 6:14. Ou seja, não há comunicação alguma, não há mistura alguma, não há ligação alguma. Assim se faz um vencedor. E você? Como será diante das investidas do diabo na sua vida? Seja um vencedor e não aceite nenhuma proposta maligna, pois ela vai prejudicar a sua vida com o Senhor. A resposta para o diabo sempre será: nenhuma unha ficará com você. Reafirmando a minha fé: não há nada na minha vida que seja do diabo. Eu fui comprado pelo sangue precioso de Jesus. Tudo que sou é de Deus. O meu espírito, a minha alma, o meu corpo e tudo que tenho, tudo pertence ao Senhor e o seu reino. Compromisso: lutarei pelos meus familiares e serei fiel com as minhas ofertas e dízimos ao Senhor, a fim de que eles sejam santificados ao Senhor, saindo da autoridade do diabo. Senhor Jesus, nós oramos nesse dia porque a palavra do Senhor diz que nós devemos resistir ao diabo. Nós não podemos aceitar nenhuma proposta do inferno, porque as propostas do diabo são portas abertas para o diabo destruir as nossas vidas.
A proposta do diabo primeiro é para que eles servissem a Deus no mundo, no Egito. Não tem como servir a Deus e servir ao mundo. A palavra de Deus diz que ele tentou falar assim, que eles fossem servir a Deus, mas não fossem muito longe do mundo. Ele diz, quer dizer, que nós precisamos servir a Deus, mas não podemos nos aprofundar com Deus. Há muita gente que frequenta a igreja, vai a um culto e acha que isso é suficiente, porque a vida dele, a semana dele toda é no mundo, e ele gasta só 1 hora, 1 hora e meia num culto. Ele serve a Deus muito pouco e serve a maior parte da sua vida ao mundo. Essa é a proposta do diabo, de servir a Deus, mas não muito longe do mundo, sem se aprofundar nas coisas de Deus, porque ainda o mundo domina grande parte da sua vida, e quando a pessoa gasta com Deus é muito pouco, a ponto de influenciar uma verdadeira mudança. A Bíblia diz também que a terceira proposta do diabo é que eles servissem a Deus, mas deixassem seus familiares no mundo. Seu Pai, essa palavra, essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que toda a casa, toda a família sirvam a Deus. Nós não aceitamos que somente um da família sirva a Deus. Nós reivindicamos no mundo espiritual toda a nossa família para Deus, porque o diabo ainda está aprisionando muitos familiares, mas nós declaramos que nenhuma unha vai ficar nesse mundo, que todos eles vão servir a Deus. Oh Pai, nós não aceitamos essa proposta do diabo, por isso nós vamos orar pelas nossas famílias, nós vamos reivindicar, nós vamos ordenar para que os demônios soltem a nossa família e a nossa família se converta e sirva a Deus. Nós não vamos aceitar essa proposta. Oh Pai, a palavra de Deus diz que a quarta proposta era para que eles servissem a Deus com sua família, mas deixassem os seus tesouros, oh Pai, no Egito, para que a sua vida financeira continuasse dominada pelo diabo. Oh Pai, nós não aceitamos também isso. Nós declaramos que tudo que nós temos, nossa família, nossos ganhos, tudo servirão a Deus, servirão para cumprirmos os planos de Deus, a vontade de Deus. Por isso nós oramos para que aqueles que não são dizimistas, aqueles que não são ofertantes se tornem, para que essa porta, essa legalidade do diabo que tem roubado a finança caia por terra. Nós declaramos em nome de Jesus que nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo, que tudo que nós somos é de Deus, com o nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, nossa família, nossa renda, tudo pertence a Deus. Tudo que temos, tudo que somos pertence ao Senhor e pertence ao seu reino, e nós declaramos que vamos lutar pela nossa família, que seremos fiéis dizimistas e que veremos, ó Pai, o poder de Deus se manifestar através de nós. Declaramos que tudo aquilo que está debaixo da autoridade do diabo na nossa vida hoje está sendo quebrado, porque nós entendemos a tua palavra e nos posicionaremos em Cristo, como Moisés também se posicionou, dizendo que nada ia ficar debaixo do controle do diabo. Nós declaramos nesse dia que nada da nossa vida vai ficar debaixo do controle do diabo, em nome de Jesus.